Histórias. A nossa vida é construída por histórias. Quer sejam boas ou ruins, elas moldam o nosso caráter. Mas será que é só isso? Será que as nossas histórias pessoais conseguem dar sentido à vida? Será que a humanidade é simplesmente um conjunto de histórias de pessoas que um dia podem ou não se encontrar? Não é só isso. A Bíblia fala de uma grande história, de uma grande narrativa, um drama, no qual os seres humanos são personagens da existência. E é dentro dessa história maior que podemos encontrar valor e propósito na vida. Deus é o verdadeiro autor dessa história. E você, onde se encontra nesse grande drama do universo? Nós vamos estar pensando aqui sobre esse tema, a grande história, encontrando o nosso lugar. No domingo passado, eu falei um pouco que cada um de nós tem uma vida feita por histórias. Podem ser histórias boas, podem ser histórias ruins, mas o fato é que, se nós olharmos para trás, nós vamos ter histórias para contar. E o legal é que nós gostamos de ouvir histórias, porque está dentro do nosso DNA. Deus nos fez assim. Deus nos fez amantes de histórias. Deus nos fez pessoas criativas para construir histórias e para viver histórias. Mas eu falei no domingo passado que as nossas histórias pessoais de vida, elas não são suficientes para dar propósito para a nossa vida, para dar sentido para a nossa vida. As nossas histórias, elas precisam estar dentro de uma história maior, dentro de uma narrativa maior, dentro de uma espécie de drama do universo. E é exatamente sobre isso que eu quero tratar aqui nos próximos 6 domingos, né? Nesse e mais 5, sobre essa grande história que é dividida em atos, né? O primeiro ato, o segundo até o 6º ato. Deus é o autor dessa grande história e ele nos coloca no meio dessa história. Mas onde será que está o nosso lugar nessa história? Onde a gente se encaixa nisso tudo? Nessa grande narrativa que Deus criou e nos colocou. E é exatamente isso que a gente vai ver nas próximas mensagens. Hoje, a gente vai ver o primeiro episódio. E eu espero que você esteja aí empolgado, né? Pelo que ouviu na semana passada. Esteja aí ansioso também para o que virão nas próximas mensagens. Tão quanto a gente fica empolgado, né? Quando a gente assiste aquela série na Netflix e a gente vê lá aquele episódio e o final acaba de uma maneira assim que a gente fica... Meu Deus, eu tenho que assistir o próximo. Não tem como, né? Não tem como a gente ficar ali esperando. E a gente acaba maratonando ali aquela série. Eu espero que seja tão empolgante. Porque é a palavra de Deus. Porque é a mensagem que traz vida. É a mensagem que nos coloca dentro de um plano. Mensagem que mostra que nós não estamos aqui por acaso. Que as nossas histórias, todas elas estão dentro dessa grande história. O primeiro ato é a criação de todas as coisas. O primeiro episódio diz respeito a isso. De como Deus estabelece todas as coisas com o propósito de criar um reino. Com o propósito de estabelecer um reino onde tudo que ele criou possa viver em harmonia e ele ser o Senhor de todas as coisas. Não um Senhor mau, não um Senhor que oprime, não um Senhor que governa para destruir. Não. Mas um Senhor que governa e que quer ter a amizade dos seus servos. Um Senhor que governa, mas que quer ter o amor e a proximidade, um relacionamento profundo com as pessoas que fazem parte dessa história, com os personagens da existência. Ato 1, a criação de todas as coisas. Não tem como a gente falar de criação sem falar desse livro. O livro de Gênesis. O livro dos começos, o primeiro livro da Bíblia. E não é à toa que ele é o primeiro livro da Bíblia, porque ele fala exatamente da origem de todas as coisas. Ele fala exatamente como as coisas surgiram. A palavra melhor não é nem como as coisas surgiram. Porque o livro de Gênesis, na verdade, não está tão preocupado assim em como Deus criou as coisas. Mas ele está preocupado em nos dizer que existe um Criador e que ele tem uma intenção ao criar todas as coisas. Então eu vou ver algumas
alguns princípios aqui sobre a obra de Deus na criação. Nós vamos tirar algumas lições para nós de como Deus age na criação e nós podemos imitá-lo naquilo que ele faz. E nós vamos começar vendo aqui um pouquinho sobre o livro de Gênesis, para a gente poder contextualizar um pouco. Considerações iniciais sobre esse livro, né? Primeira coisa que você tem que entender. O livro de Gênesis, ele não é um tratado de ciência. Às vezes a gente se engana, às vezes a gente fica com aquela ânsia, né, de discutir com certas pessoas e a gente vai utilizar o livro de Gênesis para discutir ciência. Mas o livro de Gênesis nunca teve esse propósito. Nunca teve. Na verdade, nenhum livro da Bíblia tem o propósito de ser um tratado sobre ciência. O livro de Gênesis não teve essa intenção de mostrar cientificamente como as coisas surgiram. Não. E a gente precisa ter essa noção para não ficar brigando por acaso, né? Claro que a gente tem as nossas posições, a gente tem as nossas convicções a respeito de como o mundo foi criado. Mas você discutir ciência utilizando o livro de Gênesis não é o melhor caminho, porque esse não foi o propósito do livro. E qual foi o propósito? O propósito do livro de Gênesis tem mais a ver com confronto de cosmovisões. Vixe, falou difícil, já não estou entendendo. Esclarece para nós aí. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés num contexto onde o povo de Israel vivia imerso ali em várias outras culturas antigas. Se você aí fez o ensino fundamental, o ensino médio, você pode lembrar, né, de Mesopotâmia, você pode lembrar dos caldeus, dos assírios, dos babilônios. Todas essas culturas tinham alguma história sobre o início de todas as coisas, sobre a origem das coisas. O livro de Gênesis foi para mostrar que a visão daqueles povos ao redor de Israel estava errada. De que a visão de que, por exemplo, o sol era um deus, de que a lua, de que outros elementos da natureza eram deuses, estava completamente errada. A visão da Bíblia, a visão ali passada por Moisés, era de que a obra da criação era a obra de um Deus pessoal, um Deus que tinha uma intenção e um propósito em criar todas as coisas. Então, esse é o próximo ponto aqui do livro de Gênesis. A principal preocupação do livro de Gênesis é essa, é confrontar as outras ideias dos povos antigos e dizer, olha, não, existe apenas um Deus, e ele é o Criador, e ele é um Deus pessoal que quer se relacionar. E que teve a intenção de criar todas as coisas. Não foi assim algo por acaso, algo sem planejamento, né? Deus estava aqui um dia e, né? Tô sem nada para fazer, né? Tá ocioso aqui, então eu vou criar algumas coisas aqui para ver se eu me enterto, né? Não. Deus é completo em si mesmo, Deus é autossuficiente, Deus não precisa de nós. Ele não criou todas as coisas porque ele estava sentindo falta de algo. Deus não sente falta de nada. Mas Deus ele teve um propósito em criar as coisas. Ele queria se relacionar, ele queria se revelar. Ele queria nos dar esse privilégio de poder participar da sua glória. Outro ponto de Gênesis que a gente precisa entender é que o livro não está se preocupando tanto com como Deus criou todas as coisas. Claro que ele vai dizer que Deus falou, que Deus disse, haja luz e houve luz, que Deus usou o poder da sua palavra, mas ele não vai dizer outros detalhes. Não vai dizer. Porque ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em enfrentar as teorias ali, as ideias, as histórias dos outros povos, de que havia muitos deuses. Então, por exemplo, quando Moisés vai dizer que Deus criou os luminares para pôr no céu, o sol e a lua, ele já está cutucando quem? A galera lá da Mesopotâmia, do Egito e de outros povos que diziam, não, mas o sol é um deus, a lua é um deus. E Moisés está dizendo, não, são criaturas do único Deus. Entendem? Então é importante a gente ter essa visão inicial aqui sobre o livro de Gênesis. Sabendo disso, como é aqui, resumidamente, a estrutura do livro de Gênesis? Nós temos, em primeiro lugar, o cenário. Deus ele vai pôr o cenário.
E é por isso que esse é o primeiro ato desse drama. Porque Deus ele vai colocar o cenário, ele vai armar o cenário, ele vai colocar os personagens dentro desse cenário. Nesse primeiro momento, Deus ele vai fazer separações. Depois a gente vai até ver um pouco aqui do texto, mas, por exemplo, no primeiro dia, Deus vai criar a luz e ele vai fazer separação entre dia e noite. Depois, no segundo dia, ele vai criar céus e mares e ele vai fazer essa separação entre céu e mar. E depois entre os mares que estão aqui na terra, né? E o pedaço de terra seca. E ele vai criar no terceiro dia a terra e as plantas. Ele está colocando o cenário para depois colocar os personagens dentro. E aí, a partir do quarto dia, ele começa a colocar os personagens. Por exemplo, os luminares, para dizer quando é que é o dia, para dizer quando é que é a noite, o sol e a lua. Ele coloca no quinto dia as aves nos céus e os peixes no mar, o cenário que ele já tinha feito. E depois, ele cria os animais e os seres humanos. O restante dos animais que vão estar na terra, que vão estar nas florestas, e os seres humanos, que é digamos assim, a obra-prima de Deus em toda essa criação. E eu vou falar um pouco mais disso mais na frente. Mas a ideia é que Deus ele vai criando esses personagens da existência, vai colocando aí nesse palco, nesse cenário, e vai delegando, vai dando funções, vai dando papéis a esses personagens, certo? E o principal são os seres humanos, onde Deus vai dar um papel especial, uma função especial. Então aqui em Gênesis 1:1 vai dizer, no princípio Deus criou os céus e a terra. Tudo começa com Deus. A ideia é que no princípio não existia nada, nem tempo, nem espaço, nem matéria. Só o que existia era Deus, porque Deus é eterno. Não tem início, não tem fim. Quando nada existia, Deus do nada fez existir alguma coisa. Isso é importante, né? Não existia uma matéria ali pré-existente onde Deus foi lá e a partir dessa matéria ele fez alguma coisa. Não. Deus criou tudo do exato nada. É importante a gente entender isso também. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E ele diz no primeiro verso do capítulo 2, é como se ele fechasse aí, né? E ele fala assim, ó, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Então é como se o capítulo 1 fosse ali um grande detalhamento da obra da criação do Senhor. O versículo 1 do capítulo 1 diz que ele iniciou. E o versículo 1 do capítulo 2 diz que ele terminou. Ele iniciou o trabalho e ele finalizou o trabalho. E agora nós vamos tirar alguns princípios dessa criação. Mas o que é que essa criação de Deus tem a ver comigo? O que é que eu posso aprender com tudo o que Deus fez? Como ele fez, né? A maneira como ele fez, a forma como ele fez. Será que nos ensina alguma coisa? Ensina, e ensina muita coisa. A primeira coisa que a gente pode aprender é sobre ordem. O primeiro princípio da criação que nos ensina muito é o princípio da ordem. E aqui eu coloquei que Deus ele é um especialista em transformar caos em ordem. Meus irmãos, eu não sei se é correta, mas eu tenho uma teoria. Uma teoria de que, geralmente, um casal, dentro do casal ali, né? Marido e mulher. Um é organizado e o outro é mais relaxado, digamos assim, né? Eu não sei se é verdade, eu não sei se concretiza aí em todos os casais do mundo, mas eu tenho essa teoria. Lá em casa, a minha esposa é a parte mais organizada e eu sou mais desorganizado. E eu costumo até brincar, amor, não mexa ali na minha mesa, né? Ou seja, eu estou tentando dizer, não organize a minha mesa, porque no meio daquele caos eu sei onde é que está cada coisa. Eu sei onde é que está cada papel, né? E às vezes eu fico lá em casa, cadê esse papel? Eu botei aqui. Teve um dia que eu quase morro procurando a transferência da minha moto, que eu ia vender a moto. Procurando, não achava. Eu botei em cima dessa mesa, eu juro que eu botei em cima dessa mesa. E a mulher tinha acabado de fazer uma faxina, uma organização daquelas completas, geral, né, em casa. E aí eu fiquei doido atrás dessa transferência. Estava a ponto de ir pro Detran e nada dessa transferência. E agora, não acredito que eu vou ter que fazer um BO para pegar a segunda via, fazer vistoria de novo e tudo.
Sabe onde é que eu fui procurar, né, assim, no desespero? No lixo, para ver se ela, na organização dela, não tinha pegado sem querer e colocado no lixo. Mas graças a Deus não estava. Tinha só colocado dentro de um livro mesmo, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que, naturalmente, nós tendemos ao caos. Você pode ser até a pessoa mais organizada. Você pode ser a parte do casal aí que adora a organização. Mas ainda assim, naturalmente, todos nós tendemos ao caos. Por quê? Porque isso é algo para os próximos capítulos, mas eu já adianto aqui. Por conta do pecado. Deus, ele criou todas as coisas e ele estabeleceu todas as coisas para viver em harmonia. Mas quando o pecado entra no mundo, quando a rebeldia entra no mundo, o caos entra no mundo e a desordem entra no mundo. E agora, isso se perpetua. Se perpetua. Mas o que eu quero mostrar aqui sobre o princípio da ordem, eu quero que vocês atentem aqui para esse verso, né? Gênesis 1, 2. Diz assim: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse texto aqui está na tradução da NVI, que é um que a gente já costuma aqui usar. Mas eu queria mostrar para vocês essa frase aqui, essa segunda frase, trevas cobriam a face do abismo. Queria mostrar para vocês em outra tradução, né? E aí a Natália vai gostar, né? Na NVT. Como é que a NVT fala nesse trecho? Ela diz assim, ó: e escuridão cobria as águas profundas. Né? Ele chama trevas de escuridão e chama abismo de águas profundas. E eu acho que essa tradução é mais interessante. Porque essa tradução tem mais a ver com o contexto, né? Depois ele fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o que está acontecendo é o seguinte: existia trevas no profundo das águas, mas na face, na superfície das águas, quem pairava? O Espírito de Deus. Isso aqui é o quê? Isso aqui é exatamente antes de Deus intervir na sua obra da criação. Antes de Deus intervir, existia uma terra sem forma e vazia, e aí a gente pode imaginar e traduzir isso aqui como caos, e existia escuridão na profundeza das águas. E o interessante é que água, para as culturas antigas, sempre foi um problema. Na realidade, para nós também ainda é um certo desafio. Não é à toa que ainda existem aí tsunamis, não é à toa que o homem ainda está trabalhando aí com a sua inteligência para colocar represas para segurar a força da água. Até hoje a água para nós é um desafio, mas naquela época eu digo a você que era um desafio maior e era um problema maior. Não só pela força da água em si, mas porque muitos povos antigos acreditavam que a água era uma espécie de um deus incontrolável. Então você pensava em água, você pensava em um problema, em algo incontrolável. Não é à toa que os discípulos de Jesus, quando estavam no barco, né, na tempestade ali, e Jesus andava sobre as águas, eles ficaram assustados. Quem é esse? Quem é esse que consegue andar sobre as águas? Quem é esse que consegue acalmar a tempestade? O vento e o mar lhe obedecem. Eles ficavam atônitos, porque água era um problema. Então a ideia aqui é de caos, desordem, né, problema, escuridão, antes da intervenção de Deus. Até que Deus vai lá e intervém. Até que Deus vai lá e intervém e transforma o caos em ordem. É por isso que eu digo, Deus é esse especialista em transformar caos em ordem. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui em um outro texto, né? Tá aqui águas profundas, eu estava citando, que mostra caos e escuridão. Mas deixa eu mostrar em outro texto, Jeremias 4, 23. Jeremias foi um profeta que profetizou ali em uma época turbulenta do povo de Israel. No meio do cativeiro da Babilônia, o povo foi levado para a Babilônia preso, né, no meio de uma crise moral, de uma crise política, de uma crise assim sem fim, sem fundamento.
E esse homem estava no meio dessa turbulência, falando e alertando o povo para voltar o seu coração para Deus e sair da idolatria. Aqui nesse texto, olha o que ele fala ao visualizar toda essa crise. Ele diz: olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. E para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Não parece Gênesis 1? A terra sem forma e vazia, a luz tinha desaparecido, ou seja, escuridão. E Jeremias estava justamente num contexto de caos, terror, desespero, problemas. E ele diz que consegue olhar para tudo isso e ver uma terra sem forma e vazia e ver escuridão, como se ele não conseguisse enxergar a luz no fim do túnel. E parece que muitas vezes esse caos, essa escuridão, está muito perto de nós. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho. E aí pode ser que haja dias em que você está exatamente como Jeremias. Eu estou olhando para as coisas do meu trabalho e eu digo: meu Deus, cadê a luz? Não consigo enxergar a luz no fim do túnel. Eu só vejo algo sem forma e vazio, eu só vejo escuridão. E aí você olha para a estrutura da sua família e você diz: cadê a luz? Pode ser que você passe por dias assim, tenebrosos, de escuridão. Mas o que eu quero dizer hoje a você é que você pode ter esperança. Porque se Deus é esse especialista em transformar caos em ordem, Ele pode fazer exatamente isso na sua vida. Ele pode transformar o teu coração, que hoje está em trevas, está em desordem, em um coração que ama a Deus e que se harmoniza com Deus e com a sua vontade. Ele pode transformar o seu trabalho, que hoje pode estar uma escuridão e uma desordem, um perfeito caos. Deus pode transformar isso em bênção para você e para outras pessoas, porque Ele é esse especialista que transforma caos em ordem. O que a gente consegue entender e aprender com o princípio da ordem é que nós temos um Deus que podemos confiar que é a luz no fim do túnel. Para os nossos problemas, para os nossos sofrimentos, para as nossas crises, para os nossos dilemas. E eu acho que caos e confusão nunca foram tão bem vividos, né, digamos assim, bem entre aspas, tão profundamente vividos quanto nos últimos tempos. Nós acabamos de sair, entre aspas, né, estamos saindo de uma pandemia, de algo que afetou cada setor da sociedade. Se você quer falar de caos e confusão, talvez se nos livros de história, né, lá no futuro, quiserem falar de caos e confusão, os grandes exemplos que vão usar são os exemplos de 2020 e 2021, no planeta inteiro. Se depois, no futuro, seu filho crescer e você contar para ele: filho, filha, no ano de 2020, morria 4.000, 5.000 pessoas por dia. Talvez ele não acredite. Talvez ele olhe para você e diga: que história é essa, pai? Isso é impossível. Nunca vivemos tanto caos e confusão quanto nesses últimos tempos, né? A nossa geração, pelo menos, e a geração passada. E esse caos e essa confusão afetou famílias, afetou negócios, afetou empresas, porque a vida foi sendo desestruturada e foi sendo remodelada. Fronteiras foram sendo quebradas. O que é que eu quero dizer com isso? Você não mais tinha o local de ir por trabalho, o local do seu trabalho. Você não tinha mais o local de fazer a sua atividade física. Você não tinha mais o local dos seus estudos. Tudo isso estava dentro da sua casa. Então não existia mais fronteiras. Os papéis dentro da família foram meio que ficando confusos, porque enquanto o pai estava ali trabalhando, tentando, né, de alguma forma trabalhar dentro de casa, acontecia alguma coisa dentro de casa que ele não estava acostumado, porque nesse momento ele estava no trabalho, e aquela confusão estava feita. O caos estava feito. Dias e horas ninguém mais sabia,
Porque os dias eram iguais. Então talvez você estivesse trabalhando aqui no feriado e nem se tocando, né? Ixi, hoje é feriado? Todo dia é igual. Caos e confusão nas emoções. Nunca se houve tanta depressão, tristeza, ansiedade em tempos como esse. Nunca. E houve um aceleramento da dependência da tecnologia. Eu digo aceleramento porque a tendência já era essa. A tendência já era, de alguma forma, vivermos uma dependência do digital. Só que a pandemia acelerou isso. Acelerou. Acelerou ao ponto de você ver, por exemplo, filhos talvez não sabendo mais se relacionar direito com os pais porque estavam imersos num outro tipo de mundo, né? Num metaverso aí. Num mundo ali de games, e eu não estou falando mal aqui de games, né? Eu gosto. Mas se tornou uma dependência tão forte que se talvez você perguntar hoje a uma criança ou um adolescente, né? O que é que você mais gosta de viver? É no mundo dos jogos ou no mundo onde você está aqui, real, onde você pode conversar com seus pais? Talvez ele fique com dúvida. A dependência das redes sociais, tudo isso trouxe caos e confusão. Mas nós temos esperança. Nós temos esperança porque Deus é o Deus que transforma caos em ordem. E graças a Ele, Ele já está trazendo um certo tipo de ordem a tudo isso que nós vivemos, né? Já estou conseguindo pregar sem máscara. Isso é uma bênção. Nós já estamos podendo vir aqui sem máscara. E Deus já está fazendo muita coisa e nós já podemos glorificar o nome dele por isso. Deus, ele reordena porque ele é esse especialista em trazer ordem. Se a gente quer seguir o princípio de Deus, o princípio da ordem, eu tenho algumas sugestões aqui para você. Faça como Jeremias. Primeiro, olhe e observe e reconheça o caos. Você só vai poder sair de uma situação dessa forma, de caos, de confusão, se você primeiro olhar e reconhecer, realmente, minha vida não está legal. Porque é reconhecendo isso que você vai entender a necessidade do Deus que transforma o caos em ordem. Mas também você precisa buscar o socorro do divino, né? Não é só reconhecer a sua necessidade, mas buscar nele. Buscar na oração, buscar na palavra de Deus, buscar na comunhão. Buscar no Senhor o seu auxílio, a sua salvação e a sua graça. É muito legal ver aqui, por exemplo, que enquanto o mundo estava sem forma e vazio, escuridão estava na profundeza das águas, onde é que estava o Espírito de Deus? Sobre a face das águas. O que a gente consegue entender aqui é que Deus, ele não se perde no meio da escuridão e do caos. Ele sempre está por cima. Ele sempre está por cima. Ele sempre está por cima do caos e da escuridão. E é por isso que ele consegue ver. Porque ele é luz que dissipa trevas. A sua palavra é luz que dissipa a escuridão. E nós podemos confiar que esse Deus que não se perde, desse Deus que está acima da confusão e do caos, nós podemos confiar que Ele também pode mudar a nossa vida. Esse é o princípio da ordem. Deus intervindo aqui, né? Olha como é que é a intervenção divina. Ele ordena, ele diz, enquanto tinha trevas, ele diz, haja luz. Ele separa as trevas, que é noite, para o dia, que é luz. Ele nomeia, ele dá nome às coisas, ele delega funções. Tudo isso ele está equilibrando as coisas, né? Ele está dando prioridades, ele está estabelecendo ordem. E tudo isso ele faz com o poder da sua palavra. Só nesse trechozinho de Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, sabe quantas vezes aparece a expressão Deus disse? 10 vezes. 10 vezes. Porque ele usa a sua palavra para trazer luz onde existe trevas. Lá em João 1, o apóstolo João,
vai falar que Jesus é o Logos de Deus, é a palavra eterna de Deus que se fez carne. E lá ele vai dizer que essa palavra, que é Jesus, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Antes mesmo de Deus pôr o sol para iluminar o dia, Deus falou, haja luz, e a luz dissipou trevas. É porque a palavra de Deus, onde ela é falada, onde a palavra de Deus é proclamada, a luz dissipa a escuridão. Porque esse é o propósito da palavra de Deus, é trazer vida, é trazer luz. Quando Deus vai dizer lá em Deuteronômio, para o povo que está prestes a entrar na terra prometida, ele vai relembrar a lei para o povo, a lei é a palavra de Deus. E lá nos 10 mandamentos, né, em Êxodo, a gente que colocou essa palavra de mandamento, mas a ideia lá são 10 palavras de Deus e não 10 mandamentos de Deus. Quando Deus vai reforçar essas 10 palavras ao povo antes de entrar na terra prometida, o que ele fala é, olha, guardem a minha lei, guardem a minha palavra para que tenham vida. O propósito da palavra de Deus é trazer vida, é trazer luz, onde existe escuridão. O que a gente precisa fazer é, Senhor, me dá sabedoria, me dá da tua graça, que a minha família está desestruturada, meu emprego vai de mal a pior, e eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua graça. E Deus ele está com o seu ouvido aberto para nos ouvir, com a sua mão estendida para nos ajudar. Da palavra vem poder, da palavra vem luz. Mas eu quero seguir aqui, nos próximos princípios. Existe um outro princípio dentro da forma como Deus cria todas as coisas. É o princípio da cocriação. Como assim? O que é isso? Deus, ele nos dá a capacidade criativa e relacional. Deus, ele cria criaturas que também têm a capacidade de criar. Deus, ele fala lá em Gênesis 1:27, né? Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Essa ideia de sermos criados à imagem de Deus significa que Deus tem nos dado uma capacidade especial que nenhuma outra criatura tem. Você não vê um cachorro com essa capacidade. A capacidade de criar e de poder sustentar de alguma forma aquela criação, de cultivar a criação, mas também de dominar a criação. Só que o principal é a capacidade de se relacionar. Se relacionar com o seu semelhante, mas, em primeiro lugar, se relacionar com o eterno. Somente os seres humanos foram criados com essa capacidade dentro de si. Capacidade de se relacionar com o eterno. E Deus nos dá esse potencial criativo e esse potencial relacional para podermos abençoar as pessoas. Podermos cumprir o nosso propósito aqui na Terra e beneficiar, de alguma forma, então, as pessoas. O princípio da cocriação é um princípio que nos ensina a agir como Deus e sermos criativos. Usarmos aquilo que Ele tem nos dado de potencial. Então a ideia aqui é que a gente não deve ficar reclamando. Ah, Deus, por que o Senhor não me deu um olho azul, hein? Por que o Senhor não me deu uma perna maior, Senhor? Por que o Senhor não me fez mais alto? Por que o Senhor não me fez com cabelo tal ou cabelo tal? A ideia é, vamos usar aquilo que Deus nos deu. Vamos usar o potencial que Deus tem nos dado para podermos abençoar, para podermos criar, para podermos nos relacionar com as pessoas e beneficiar os outros com aquilo que Deus tem nos dado. Esse é o princípio da cocriação. Olha como é que Deus diz, né? Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. A ideia também de sermos a imagem de Deus é multiplicarmos essa imagem de Deus pelo mundo. E como é que a gente multiplica? É fazendo mais gente a imagem de Deus. Sendo fértil. Tendo filhos. E multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar. Aqui a ideia não é destruir a natureza, né? Não é ser aqueles malvadões que vão explorar a natureza e vão destruir por completo. Não, a ideia
é cultivar a natureza, é fazer daquilo que já existe cultura, é fazer daquilo que já existe tecnologia, é fazer daquilo que já existe bens duráveis. Entende? É usar aquilo que Deus tem criado para o benefício da sociedade. Essa capacidade Deus só deu ao homem. Esse é o princípio da cocriação. Mas nós também temos o princípio da ação. Porque Deus, no texto de Gênesis, foi o primeiro trabalhador do universo. Algumas pessoas acham que o trabalho ele veio depois da queda do homem, né? E aí por isso que diz, vixe, mas segunda-feira é um dia tão ruim. Segunda-feira é um dia tão, né? Tão chato. Porque acabamos de sair do fim de semana, né? Do dia ali de descanso, de lazer. E aí já vamos ter que encarar mais uma semana de trabalho, né? E aí acaba que a gente muitas vezes demoniza o trabalho e acha que o trabalho é fruto do pecado, né? O trabalho veio por conta do pecado. Se não fosse o pecado, a gente não estaria trabalhando. Mas isso não é verdade. O primeiro a trabalhar foi exatamente Deus. E depois que ele criou o homem, ele deu uma função para o homem. Ele deu uma função para o homem e para a mulher. Olha, vocês vão cultivar, vocês vão encher, vocês vão ser férteis, vocês vão dominar. Isso ali era antes do pecado. Foi antes da queda do homem. Então Deus está nos ensinando aqui a agir, a trabalhar, não só nos nossos trabalhos, né, mas a servir as pessoas com aquilo que temos, com aquilo que somos, com aquilo que fazemos. Deixarmos de ser meros ouvintes e colocar a mão na massa e fazer. É isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina o princípio do ritmo. Como assim? Percebam, quando Deus começa o seu trabalho, ele para no meio e dá um tempinho? Não. A gente viu, né? Ele começou e ele concluiu. E o negócio complicado é você começar e concluir uma coisa, né? E eu estou falando por experiência própria. Que a minha esposa sabe, e eu confesso a vocês que eu sou um dos maiores procrastinadores da história. É difícil começar uma coisa e terminar. Mas Deus está nos ensinando aqui que nós precisamos ter perseverança. Ele é um Deus que começa e termina porque ele tem ritmo, ele tem perseverança. Ele vai agindo, ele vai dizendo, a sua palavra vai formando no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia. Ele é um Deus que continua no ritmo acelerado e não para. Nós devemos pegar essa referência aqui de Deus. E mesmo nos dias difíceis, né? Nos dias sofridos, continuar perseverando. Deus também nos ensina o princípio do contentamento. E a ideia aqui do contentamento não é de ver que aquilo é suficiente para você. Não é essa a ideia. A ideia é de estar contente. A ideia é de se alegrar com aquilo que faz. Onde é que Deus se alegra? Em Gênesis 1:31 vai dizer que quando Deus terminou de fazer a sua obra, o que foi que ele fez? Ele viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Ou seja, Deus comemorou, Deus se alegrou com a obra das suas mãos. E o que Deus está nos ensinando aqui é exatamente usar aquilo que nós temos, fazer e realizar os nossos trabalhos com contentamento. Isso significa o quê? É fazer com propósito. É fazer para abençoar. E aqui, eu sei que tem médicos, tem advogados, né? Tem pessoas que começam uma profissão com aquele ímpeto, né? Eu tenho um propósito com a minha profissão. Eu tenho uma missão a cumprir. E eu sei que os dias vão passando, os boletos vão chegando, a correria vai vindo, né? E às vezes a gente fica se esquecendo desse propósito, né? Porque o sistema vai nos engolindo. E a gente quer simplesmente só cumprir o nosso horário. Deus está nos ensinando aqui a trabalhar, a fazer aquilo que nós temos que fazer, a nossa obra aqui nessa terra, de servir, nos alegrando, fazendo com propósito, fazendo com excelência, para que depois a gente olhe e veja como ficou bom esse serviço, porque eu fiz com esmero. Eu não fiz só para cumprir,
Eu fiz porque eu tinha uma missão, eu tinha um propósito, eu queria abençoar, eu queria servir as pessoas. É isso que Deus está nos ensinando. É esse o princípio do contentamento. Mas tem um último princípio aqui. O princípio do descanso. Deus usufrui da sua obra. E essa é a ideia do descanso. Não é a ideia de ficar parado, inerte e não fazer mais nada. Mas é a ideia de usufruir do trabalho que construiu. Olha o que diz em Gênesis 2:2. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Aí quer dizer que Deus parou de trabalhar, agora só quem está trabalhando é Satanás, é? É o diabo, é? Claro que não. Deus nunca cessou de trabalhar, Deus nunca cessou de reinar. Mas quando diz que Deus descansou, Ele está querendo nos dar o exemplo, mas também está dizendo que agora Ele sentou no seu trono e agora Ele vai reinar e vai governar a obra da sua criação e vai usufruir dela. Deus está nos ensinando isso. A gente precisa parar um pouquinho às vezes. A gente não pode ser só trabalho, não pode ser só fazer. Às vezes a gente precisa usufruir daquilo que a gente está fazendo, usufruir daquilo que a gente está ganhando. Só que às vezes a gente parece que nós somos aquelas crianças que estão querendo chamar atenção, né? Que precisam de aprovação das pessoas que estão do lado. E aí eu trabalho, porque eu preciso que as pessoas me valorizem, dê valor àquilo que eu faço. Porque de alguma forma eu tenho essa necessidade de receber a aprovação das pessoas, de que as pessoas me deem um certo valor. Ou então eu trabalho, porque eu acho que um dia vai faltar. Então eu tenho que trabalhar cada vez mais porque vai faltar. Eu me preocupo demais se vai faltar. Mas o que Deus nos ensina é a descansar nele, naquele que é o Senhor de todas as coisas. Jesus, ele fala lá nos Evangelhos, em Mateus 11, que aqueles que estivessem cansados e sobrecarregados poderiam vir a ele, que ele lhes daria descanso. Pode ser que você essa noite esteja assim, não aguento mais a minha família, não aguento mais o meu trabalho, não aguento mais os meus filhos, eu estou sobrecarregado, eu estou cansado. Pode ser que você esteja assim. Pode ser que você seja essa criança mimada, que está em busca de aprovação e que as pessoas te valorizem, por isso que você trabalha. Ou pode ser que você seja esse muito preocupado, que acha que vai faltar, e por isso que você trabalha. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente descansa nos braços de Jesus, nós podemos ser como crianças, mas não como essas crianças mimadas que estão em busca de aprovação. Mas não como essas crianças que estão preocupadas se vai faltar. Mas como crianças que estão ali envolto no braço de Jesus, nos braços de Jesus, simplesmente curtindo aquele momento, na dependência daquele que é o Senhor de todas as coisas, entregando a Ele as nossas vidas. Nos braços de Jesus a gente não precisa estar preocupado se as pessoas vão nos valorizar ou não, porque Ele nos ama. Nos braços de Jesus a gente não precisa estar preocupado se vai faltar, porque Ele diz que dá enquanto nós dormimos. É nos braços de Jesus que nós podemos encontrar descanso, porque um dia Ele abriu esses braços numa cruz e trouxe o verdadeiro descanso para as nossas almas. E trouxe o verdadeiro descanso para os corações pesados e desesperados, escravizados em seus pecados, sem ter sentido e propósito na vida. É porque um dia esse Cristo abriu os seus braços, que nós podemos agora estar envolto nesses braços, descansar nesses braços. Mas esse descanso só vem para aqueles que vão a Jesus. E para você ir até Jesus, você primeiro precisa reconhecer que está cansado e sobrecarregado. Isso tem a ver com arrependimento. Reconhecer. Reconhecer que você é um pecador diante de Deus. Reconhecer que você necessita de perdão. Reconhecer que a sua vida estava uma bagunça, mas que Deus é o especialista em trazer ordem. E você precisa crer, confiar que Jesus é esse que te dá o descanso. E então você dá o passo para frente e vai até Ele. Arrependimento e fé é a resposta que Deus quer de nós para alcançarmos o descanso para as nossas almas, que só vem por meio do seu Filho, Jesus Cristo.
Esse é o primeiro ato, o ato da criação, onde Deus nos ensina vários princípios. O princípio da ordem, o princípio da ação, o princípio da cocriação, do contentamento, o princípio do descanso. Acho que faltou um princípio aí também, né? No meio do caminho. Mas eu espero que você saia daqui pelo menos entendendo isso. Que só Jesus pode mudar a tua vida do caos para a ordem. Pode te dar descanso verdadeiro, paz profunda no coração, sentido, propósito para a vida. Esse é o primeiro ato, e Deus está nos encaixando nessa história como personagens que fugiram um pouco do roteiro, e a gente vai ver isso na próxima semana. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu queria orar com vocês, agradecer a Deus por esse tempo. Santo Deus, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra. Nos ajuda a entender que o Senhor é o Deus criador de todas as coisas. E que, sendo esse Deus, o Senhor nos ensina tanto. Nos ensina a respeito da ordem, da ação, do contentamento, do descanso. Ó Deus, nos dá entendimento e nos dá um coração disposto a abandonar tudo aquilo que tem nos prendido, tudo aquilo que tem nos sobrecarregado. Nos livra, ó Deus, da religiosidade vazia e barata, do peso, ó Deus, de querer cumprir regras para de alguma forma alcançar a salvação, ó Deus, por favor. Mas nos dá uma espiritualidade saudável e verdadeira, que encontra em Jesus justiça para sermos salvos, que encontra em Jesus paz e perdão, que encontra em Jesus amor e salvação. E que com a vida transformada, por meio do encontro com Cristo, o Senhor nos faça obedecer a Ti, obedecer a Tua palavra. Uma obediência que não vem por um moralismo, uma religiosidade, mas que vem por um amor cheio de fé no Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos e pedimos a Tua bênção para o restante da semana. Amém.